Fala galera, William Ramos aqui, diretamente do canal Leões do Mercado Financeiro. Hoje vamos bater um papo e entender melhor como funciona e se vale a pena comprar bitcoins e mantê-los em suas carteiras. Então fica aí após a vinheta e confere. Primeiramente, a gente vai entender melhor o que são os bitcoins. O Bitcoin é uma moeda totalmente digital. Ela foi criada em 2009 e foi pioneira principalmente porque geralmente quando se fala de dinheiro associa-se a um país ou algum órgão regulador como o Banco Central. E o Bitcoin, na verdade, ele é totalmente descentralizado. Primeiramente, ele é conseguido através de um processo de mineração, que esse processo ele nada mais é do que uma resolução de problemas matemáticos para a obtenção das moedas. No passado foi muito mais simples a obtenção do Bitcoin por mineração. Com o passar do tempo, com mais pessoas procurando, foram se tornando cada vez mais complexos e difíceis a resolução desses problemas, e a obtenção dos bitcoins através do método de mineração também foi se tornando mais difícil, mais oneroso também. Hoje em dia, as empresas investem milhões e milhões para poder conseguir fazer essa mineração. É um processo que também tem um gasto energético muito grande. Os servidores trabalhando ali, eles gastam muita energia, então muitas das fazendas de mineração elas são colocadas em países com uma temperatura mais amena, para que o resfriamento dos servidores seja mais fácil. Então isso acaba facilitando um pouquinho ali o processo de mineração. Mas existem também outras formas de obter bitcoins. Assim como eu consigo comprar dólar ou qualquer outra moeda negociando pela minha moeda, então eu consigo também comprar bitcoins trocando pela minha moeda, a moeda aqui do meu país, no caso aqui do Brasil, o real. Então, se eu tenho R$1.000 no banco, eu consigo comprar também bitcoins, dependendo do valor que eles tiverem naquele momento. As negociações, elas ficam registradas em um livro de registro chamado blockchain. Essas negociações elas não precisam de um intermediador para realizarmos. Então, se eu quiser vender um bitcoin, eu posso. Essa negociação ela é chamada peer-to-peer. Ela é diretamente com a outra pessoa. Então, não tem ali um banco no meio para poder fazer a mediação daquela negociação. A maioria das pessoas ainda utilizam um intermediador, que são as corretoras, mas não é de fato necessário para você poder manter a custódia dessa forma. Até mesmo existem hoje carteiras que você consegue carregar para onde você quiser, onde tem as suas senhas ali e que ficam registradas para você poder acessar suas negociações e conseguir realizar novas negociações. Então, como nós falamos algumas das vantagens aqui, eu vou continuar falando outras vantagens aqui do Bitcoin. Ele tem valor também, porque ele é limitado. Quando o Bitcoin foi criado, a quantidade definida de 21 milhões de Bitcoins estariam disponíveis para mineração e negociação. E quando algo é escasso, ele tende a ser mais valioso devido ao fator oferta e demanda. Então, para entender um pouquinho melhor, a gente consegue fazer um paralelo, uma comparação. Assim como o ouro, por exemplo, que estima-se que existem apenas uma quantidade de ouro que encheria 2 piscinas olímpicas e meia no mundo inteiro de ouro que já foi extraído. Se existe só essa quantidade de ouro disponível, já dá uma ideia de escassez, e isso também faz com que o ouro se torne um ativo muito valioso. Também a gente precisa entender o seguinte fator. Como o próprio nome diz, Bitcoin, coin significa moeda. Então a gente associa o Bitcoin como se fosse uma moeda, mas eu particularmente eu não entendo e não acho que devemos entender o Bitcoin como uma moeda de fato, porque na minha visão ela não servirá como uma no que tange as pessoas utilizarem para fazer trocas por um bem ou serviço, pelo menos por um bom tempo, não sei no futuro um pouquinho mais à frente, mas entender sim como uma reserva de valor, uma reserva de longo prazo para alocar parte do seu capital, principalmente pela capacidade de valorização e também pelo risco controlado. Se eu perco, eu sei exatamente quanto eu vou perder, e se eu ganho, meu ganho é inestimável. Então, se eu aloco R$1.000 em bitcoins, eu sei que o meu risco é de a moeda chegar a zero no máximo e eu perder R$1.000. Mas os movimentos do Bitcoin estão muito voláteis ainda, e vira e mexe vemos movimentos de valorização da moeda alcançando patamares na casa dos milhares de %. Então, pensando nisso, o Bitcoin ele pode ser pensado sim como
uma forma de reserva de valor. Podemos sim, na minha visão, utilizá-la de forma positiva para isso. E também na questão de valorização. A gente pode alcançar valorizações aí inestimáveis e fazer o nosso patrimônio dobrar em diversas vezes. Óbvio que quando se fala assim de algo tão novo, uma novidade tão grande, existem também receios devido a riscos que essa moeda, que o Bitcoin apresenta. E falando nisso, até já tiveram algumas tentativas de fazer com que o Bitcoin saia de cena, porque para países importantes que têm suas moedas fortes sendo ameaçadas por uma moeda descentralizada, taxar o Bitcoin como vilão seria muito interessante. Então países assim ligam e fazem campanha do Bitcoin com crimes pelo fato do Bitcoin ser mais difícil de rastrear, justamente por não ter um órgão regulador e as negociações elas ficarem anônimas de pessoa para pessoa. A gente conhece o caminho, mas ela fica anônima. Então coisas assim como, por exemplo, o Bitcoin ameaçam naturalmente as grandes potências e logo também serão taxadas como criminosas, reprovadas e associadas à atividade de cunho ilícito em diversas situações. Então isso também é um fator a se ficar atento e colocar na balança quando for pensar nos seus investimentos. Recentemente, inclusive, o autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, o Robert Kiyosaki, afirmou que os Estados Unidos, assim como a China já fez em algumas oportunidades, irão proibir o Bitcoin. Aí fica a pergunta, isso será um problema? Mas na minha visão ainda não será um problema. Temos muitos países que têm suas moedas extremamente enfraquecidas e quem sabe uma criptomoeda sendo usada para transações e para direcionamento e reserva de valor não seria uma ajuda para esses países. Como esses países certamente ainda haverão negociações envolvendo as criptomoedas, mesmo nesses países grandes, a demanda e a oferta serão muito grandes ainda. Então eu não acredito que num curto, médio período aí o Bitcoin ele vai acabar ou vai ser proibido totalmente, não será utilizado nessas grandes potências e nos países emergentes também. Então, uma grande pergunta que fica aí, no Brasil, como é que eu faço para investir em Bitcoin? No momento de hoje, que eu estou gravando esse vídeo, um Bitcoin ele vale R$ 225.234. Então, como é que eu vou investir em Bitcoin? É inviável para mim? Mas, na verdade, não. O Bitcoin é negociado até a 8ª casa decimal. Então, é possível comprar 0,000001 Bitcoin, que essa divisão máxima é chamada de 1 Satoshi. Aí basta fracionar o valor de um Bitcoin inteiro pelo Satoshi, que é possível saber quanto você pagaria, mas seria um valor totalmente acessível, na casa aí de um valor que você paga em um fundo de investimento, ou então até mesmo dependendo da ação. Hoje também existem algumas boas corretoras atuando no Brasil, mas isso é uma questão muito, muito delicada e importante, então prestem bem atenção e avaliem com muito cuidado a reputação da corretora quando for escolher alguma. Nos últimos tempos tivemos notícias de golpes envolvendo pirâmides financeiras relacionadas a criptomoedas. Então, como sempre, as coisas boas também têm os seus lados, o seu lado ruim. As pessoas utilizam para poder realizar golpes, realizar falcatruas. Então é bom a gente se precaver e estar sempre atento aí na hora de fazer a nossa escolha de corretora. Agora que você já entendeu o que como funcionam as transações, algumas vantagens e desvantagens, me conta aqui embaixo nos comentários se você investiria em Bitcoin, se acha interessante se expor a essa criptomoeda. Não esquece também de deixar o like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber as novas notificações aí no nosso canal. Até a próxima aí, galera. Valeu!